Estamos aqui e vamos conversar agora com o professor Pessoa. Nós estamos aqui em frente ao Hotel Rio do Sono. Nós tivemos aqui recentemente, né? Que teve a reunião dos pioneiros do Tocantins, que estão lutando pelos seus direitos, e que o pré-candidato governador Vicentinho Júnior fez um compromisso, né, para os pioneiros, né, caso for eleito, né, e se for o desejo de a maioria dos tocantinenses, dar esse direito que os governadores que passaram não deram, né? Mas, professor Pessoa, eu gostaria de saber sobre a sua prisão. A sua prisão, ela repercutiu bastante, não somente em Araguaína, mas também no estado do Tocantins, porque o professor tem uma conduta idônea, uma pessoa que sempre mostrou trabalho à comunidade, né, com vários tipos de atividades para que a comunidade possa realmente tirar os jovens, né, das drogas e do mundo do obscuro, né, da vida. Mas o que aconteceu realmente com a sua prisão? Por que o professor foi preso? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta. E em nenhum momento eu tenho vergonha de falar sobre ela. Ao longo de muitos anos, antes mesmo de vir para Araguaína, eu sempre fui uma pessoa que já lutou pelas causas sociais, pelas minorias. E residi muito tempo na cidade de Tocantinópolis, eu tenho filhos e netos na cidade de Tocantinópolis. E eu posso até dizer que fui um dos desbravadores da cultura popular brasileira na região norte do estado de Tocantins, que é a região do Bico Papagaio. Então eu sempre estive à frente das lutas, eu sempre lutei contra a injustiça. E essa prisão, ela se deu, acredito que por ato de inveja, de ciúme, de perseguições. Por quê? Uma colega minha, né, Josirene Silva, que inclusive foi ex-presidente já do CCABA, né, Conselho Comunitário dos Bairros de Araguaína, uma pessoa muito conhecida. Hoje eu sou o atual presidente do Residencial Jardim das Flores, então a gente tem uma aproximação muito grande com todos os líderes comunitários da cidade de Araguaína. E a moto dela, a informação que chegou que tinha sido furtada aquela moto, ali na região da Feirinha. E eu conheço muita gente na região da Feirinha, conheço muitas pessoas ali. E eu fui à região da Feirinha com o filho dela. E chegando lá, a gente pegou algumas filmagens e eu reconheci uma das pessoas que supostamente teria roubado essa moto. Fui conversar com essa pessoa, né, e essa pessoa em nenhum momento não falou que essa moto não tinha sido furtada. Quando eu cheguei a essa pessoa, ela inclusive me cumprimentou: professor Pessoa, tudo bom? Me abraçou, eu peguei na mão, mostrei a filmagem para ele e ele falou: essa moto está na casa de uma senhora chamada Daiane, lá no setor Raizal. Até hoje eu nunca vi essa Daiane, não sei nem quem é. Eu falei: olha, pois eu vou ter que chamar a polícia militar. Peguei o telefone e acionei 190. E eu estava cirurgiado do braço direito, que tinha rompido o manguito rotador, né, os tendões. Estava usando o imobilizador. Quando eu falei de chamar a polícia, ele quis se evadir do local, né? E ali começou uma luta corporal entre ele e outra pessoa. Na verdade, as coisas aconteceram por ato de violência da outra parte. Pessoas pegaram barra de cano, barra de ferro, pedra, tijolo, para nos agredir. Aí eu falei: vai quebrar o carro todo, para-brisa, retrovisor, tudo. Aí eu tive que sair com o carro. Neste momento, os dois entraram dentro do carro. E eu aqui com a polícia na linha. E a polícia militar perguntou onde que eu estava, né? Eu falei: eu estou próximo aqui ao Terminal Bandeira. Sabe onde é aqueles barzinhos ali ao lado do Parque Simba, na 2 de julho? Eu falei: sei. Aguarde a viatura no local. Eu parei o carro, aguardei a viatura. Quando chegou a primeira viatura, o sargento mas o soldado perguntaram onde estava a moto. Ele também respondeu: a moto está na casa da Daiane, no setor Raizal. Quando chegou a viatura número 2, quando chegou a segunda viatura, o capitão da Polícia Militar já desceu dizendo que aquilo ali era um sequestro. Aquilo era um sequestro, que a pessoa estava correndo o risco de vir a óbito, a pessoa estava toda machucada. Aí eu falei: como se ninguém agrediu, bateu? Não aconteceu nada disso, não teve nenhum ato de violência, a não ser no momento ali da feirinha, que era para chamar a polícia, onde os dois se confrontaram. Aí ele: não, esse cara vai a óbito, tá para morrer. Aí, estranhosamente, eu fui pensar: como que isso é um sequestro, sendo que eu que acionei a polícia militar?
quem está sequestrando alguém não aciona a polícia. Se eu estou te sequestrando, eu não vou acionar a polícia, certo? Se é um sequestro, tem que ter o local onde eu vou te colocar lá. Tem que ter o cativeiro. Se eu estou te sequestrando, tem que ter o pedido de resgate, correto? Não avisaria a polícia, né? E não avisaria a polícia. Mas vamos imaginar que era um sequestro relâmpago. Se fosse um sequestro relâmpago, eu tinha que fazer transferência da sua conta para minha ou para a conta de outras pessoas. Não foi feito isso. Eu teria que ter usado o teu cartão de débito ou de crédito e ter feito alguma compra no comércio local. Também isso não foi feito. Ou eu pego o teu cartão, ido na boca do caixa e sacado o dinheiro. Então não se mexeu com finanças, não se mexeu com nada. O objetivo era acionar a justiça, como foi feito, para que a justiça de fato acontecesse. Só o que aconteceu? Houve uma inversão da situação. O cidadão que supostamente tinha roubado a moto, né, que é um viciado de drogas lá na feria, saiu e eu fiquei preso, mas o outro. Ficamos presos. Você está entendendo? Então, em nenhum momento eu agredi alguém, em nenhum momento eu sequestrei alguém. Aí vem o laudo do IML. O laudo fala, não houve tortura. Como de fato realmente não houve tortura. E uma coisa muito estranha, se o capitão viu que aquele cidadão estava todo machucado, estava correndo risco de ir a óbito, o capitão teria que ter direcionado ele para onde? UPA. Para a UPA, o Hospital Regional de Araguaína. Tinha que ter prestado socorro àquela pessoa. Aí nesse dia ele foi omisso. Ou então ele foi omisso. Não, ele conduziu a pessoa que supostamente estava morrendo, que supostamente estava agredida, e levou para a delegacia. Essa pessoa, o usuário que foi suposto, a questão da BIS, ele é a pessoa que tem alguma influência, tem algum policial que é... Eu não sei te dar essa informação. A informação que eu sei te dar dele é que eu fui professor dele lá no Colégio Jardim Paulista. Certo. Eu fui professor lá no Jardim Paulista. Então, quando eu estava no Jardim Paulista dando aula, ele foi meu aluno no ensino médio, entendeu? Ele foi meu aluno no ensino médio, uma pessoa muito tranquila, um excelente aluno, uma pessoa muito boa, só que infelizmente trilhou caminhos, né, tortuosos, entrou no mundo das drogas, entrou no mundo das violências. Hoje, se eu não me engano, hoje é uma pessoa de rua, né? Sim. É uma pessoa moradora de rua. Então, assim, é lamentável. Nós, na verdade, essa pessoa precisa ser ajudada, né? Precisa ser ajudada. Nós precisamos dar suporte para essas pessoas. Fala, detenção ou prisão? Ficou quanto tempo detido ou preso? Eu fiquei... Não, detenção porque sai logo, né? Eu fiquei preso mesmo. Eu fiquei preso 6 meses e 25 dias. Quase 7 meses. Fiquei um tempo na casa de prisão provisória de Araguaína e depois eu fui recambiado para o presídio Barra da Grota. E qual é a sua experiência lá dentro do presídio? Olha, eu nunca tinha sido preso na minha vida, né? Eu sempre atuei ao lado da lei e da justiça. Eu fui militar do Exército, hoje eu sou o presidente da Associação de Reservistas da Amazônia aqui no Tocantins. Sim. Inclusive nós vamos ter ainda nesse mês de março, para abril, a votação para a escolha do novo presidente geral da associação. Eu sou das pessoas cotadas a concorrer a esse cargo de presidente geral da associação. Nosso presidente faleceu, né? Primeiro foi o sargento, o coronel Ventura, em memória, né? Faleceu. Depois agora o presidente, que era o sargento Goya, e a associação está sem presidente. Então vai ter a nova votação. Então eu sempre fui uma pessoa que concorri para isso. Eu fui militar do Exército, eu tive, né, nos quadros da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins. Casei com uma delegada de polícia, a qual tenho um filho de 17 anos com ela, né, meu filho Samuel. Inclusive passou agora para engenharia mecânica, graças a Deus. Guerreirinho de 17 anos já passou para engenharia. Então eu sempre concorri para o lado da justiça. Eu nunca quis me envolver com criminalidade, com assalto, com roubo, com drogas, com tráfico. Nunca me envolvi com isso. Tive várias oportunidades e vários convites também foram feitos para mim. Principalmente quando eu saí das Forças Armadas. Né? Habilidade com arma de fogo, com fuzil, com tudo. E eu não aceitei, eu nunca quis isso. Eu fui um cara que eu fui estudar, terminei teologia, terminei pedagogia, tenho pós-graduação, né? Tenho um título de doutor honoris causa pela Faculdade de Joatuba, Minas Gerais. E sempre lutei em prol da sociedade, da comunidade. Tirando criança das drogas, da violência, da criminalidade, da prostituição. E de uma hora para outra eu me vejo preso. Né? Numa CPP da vida, em um presídio de segurança máxima. Então foi uma experiência muito chocante, uma experiência muito ruim, foi muito desastroso. Eu ainda não consegui me recuperar 100%, né? Ainda tenho visões, aí eu vejo lá dentro, vejo os procedimentos
que, ora e outras, são muito cruéis, são muito bárbaros, bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, entendeu? Desnecessários. Desnecessários. Eu acredito que desnecessário. Porque o preso é o seguinte, eu não vou dizer que não tenha preso que é bruto, que é artista demais, que às vezes merece realmente passar por uma certa intervenção mais rígida. Mas na maioria dos fatos não há necessidade. Porque o preso está em estado de submissão. Se o policial penal falar, fica em pé, o preso vai ficar. Mão na cabeça, o preso vai pôr a mão na cabeça. Tira a roupa, o preso vai tirar a roupa. Fica de coca, o preso vai ficar de coca. Senta, o preso vai sentar. Então o preso está em estado de submissão. Tudo que o policial penal falar para o preso fazer, o preso vai fazer. Então eu vi em alguns momentos, alguns atos de truculência que eu vejo que é desnecessário. Eu fui apregoar a palavra lá, já ainda na CPP, eu fiquei lá na cela 4, né? O presbítero Clédito chegou e me entregou para mim. Vou entregar para o senhor. Né? E eu fiz a pregação. Então várias vezes a gente estava pregando a palavra de Deus dentro da CPP e o policial penal entrava, mão na cabeça, procedimento, Satanás, eu chamava cada nome, cada palavra de baixo calão. E aquilo você está querendo colocar uma palavra de Deus no coração, na mente daquela pessoa, e às vezes vem o outro que é para ajudar a ressociabilizar, aí vem e destrói aquilo que você está construindo lá dentro. Então, infelizmente, hoje eu vejo, com a experiência que eu passei, que algumas coisas precisam ser mudadas Do sistema penal. dentro do sistema penal, começando com os policiais penais, começando com a estrutura dos funcionários públicos que ali estão. Entendeu? E dentro da prisão, tem presos inocentes? Ou são todos que têm agora? Não, eu estou falando questão de inocente. Foi pego assim que estão pagando por um crime que não cometeram. Eu vou falar para você uma coisa, sendo bastante sincero. Quando eu passava no Barra da Grota, indo para as praias ali, ou para alguma chácara, alguma coisa, eu falava para minha esposa, tá vendo ali, amor, ali é o Barra da Grota. Os maiores bandidos, vagabundos da sociedade estão presos lá. Você tem que morrer mesmo, ficar preso, jogar a chave fora. Eu falava isso. Hoje eu não falo mais. Por quê? Eu vivenciei a situação. É assim, até estranho você falar assim para mim, professor, você está falando isso? Vou falar para você isso agora. Encontrei muita gente boa lá dentro. Muita gente boa, gente de confiança, gente honestíssima lá dentro. Mas como pode ter pessoas dessa qualidade dentro de um presídio? Tem. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Vou criar um nome fictício, posso? Pode. O João. O João morava numa cidade próxima a Araguaína, Babassulândia. E o João foi agredido várias vezes por uma pessoa. O João conheceu uma moça, namorou com essa moça, ficou noivo com essa moça, casou com essa moça, tem filhos com essa moça. Só que toda a vida apanhando de um cara que também gostava dessa moça. Um belo dia o cara puxou uma faca pro João, foi tentar furar o João. O João estava com uma arma de fogo de um colega, sacou a arma e atirou. Legítima defesa, não foi? Foi. Aparentemente. Mas como ele deu 3 tiros, descaracterizou a legítima defesa. O João está preso lá. 18 anos de prisão. O João é uma pessoa boa. Ele cometeu sim um crime, mas ele não faz parte do crime. Ele não faz parte de facção nenhuma. E é uma pessoa que está lá. Porque depois de um tiro, 3 tiros, já não é mais legítima defesa. A justiça entende que houve excesso. Apesar que quando houve o primeiro tiro, o cidadão que estava com a faca não recuou. Teria ter recuado, voltado, né? Mas não, ele continuou insistindo. Aí o João foi lá e continuou atirando. Mas o João não é um bandido, o João não é uma pessoa do crime. Ele matou alguém para se defender. Então o que eu quero te falar é que tem sim pessoas boas lá dentro. Eu encontrei outras pessoas que foram nos pôr. É um crime que eu odeio, sabe? Eu odeio esse crime. É um crime de estupro. Tem pessoas que eu encontrei lá, eu falei, me conta essa tua história. Me conta isso aqui. E você vê que a pessoa não cometeu aquele crime. Você vê que houve uma armação, uma estrutura, às vezes de rixa de família, de sogra, de sogro, de irmão, e acusou aquela pessoa de ter estuprado, sendo que a pessoa nunca tocou naquela outra. E a pessoa está pagando por esse crime lá dentro. Tá? Agora também tem muita gente ruim mesmo. Tem muita gente ruim mesmo, muita gente que cometeu crimes, muita gente bárbara, muita gente que cometeu crime por motivo fútil, motivo torto, muita gente que matou para roubar, que é o latrocínio. Né? Professor, muitas pessoas não sabem, mas tempos atrás o professor era evangélico. Quando foi preso, estava como evangélico ainda, e hoje ainda continua sendo evangélico? Eu entrei no mundo evangélico há muito tempo. Antes de eu ser evangélico, eu
era católico, apostólico romano. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz catequese, né? Inclusive, deixa aqui um abraço ao saudoso Padre Hélio, né? Fui coroinha do Padre Hélio quando eu tinha 10, 12 anos. O Padre Hélio está na cidade de Araguaína hoje. Conheceu o professor Ângelo? Ângelo, consegui conhecer esse professor Ângelo. Aquele que gostava da missa, né? Então, o Padre Hélio foi uma referência, né, na minha questão espiritual, desde quando eu era criança, da minha adolescência. Eu tive muito contato com, que Deus o tenha em memória, o bispo Dom Aloysio. Dom Aloysio, muito amigo meu. Eu cheguei a cuidar dos cães do Dom Aloysio, confiava bastante em mim. Morava em Tocantinópolis. Morava em Tocantinópolis ali, um bispo, muito gente boa, viu? Que Deus o tenha. Sempre com aquele sorriso. Então eu encontrei depois a igreja evangélica, né? Depois eu encontrei a igreja evangélica e eu comecei a seguir meus princípios evangélicos, meus princípios cristãos. Aí eu fui fazer faculdade de teologia, eu não gostava de teologia, um colega me chamou 2 semanas, eu passei 2 semanas sem ir para a faculdade. Aí ele, rapaz, vamos. Aí na terceira semana eu fui. Aí eu comecei a me apaixonar pela matéria, pelo conteúdo, hermenêutica, filosofia, sociologia, tal. Eu fui aprendendo aquelas estruturas bíblicas. Eu falei, achei interessante. Eu terminei o curso de teologia, houve minha consagração para pastor, tinha 61 pastores na minha consagração, na minha ordenação. Depois eu fui fazer faculdade de pedagogia, desviei da igreja, né, fui seguir caminhos tortuosos, namorando, bebendo, né, fazendo coisas erradas. E hoje bebe? Não, eu retornei para a igreja, graças a Deus. Estou pastoreando na Assembleia de Deus Europa Brasil. Inclusive, meu pastor-presidente está aqui em Palmas também, que é o pastor Naum. Então, assim, tem me dado muita força. A igreja fica onde? Ali na Vila Aliança. Vila Aliança? Fica na Vila Aliança, nós temos lá também no setor Costa Esmeralda. E qual os dias dos cultos? Terça, quinta, sexta e domingo. E qual o horário? Das 7h30 às 9h da noite, né? Então, ali, quis me entregar, inclusive, à igreja, do Costa para mim ser o pastor presidente daquela igreja, e eu falei, não, pastor, agora não. E hoje eu estou responsável pelos cultos familiares, né, os cultos domésticos em casa, e sou pastor de missão, né, quando tem um convite para pregar fora da cidade ou do estado, né, a gente está indo lá fazer as pregações. E está tendo uma agenda muito lotada, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que também nas redes sociais o professor e pastor coloca mensagens bíblicas, né, nos canais das redes sociais, não é isso? Isso mesmo. Eu encontrei uma pessoa que estava em estado de depressão e estava pensando no suicídio. Um colega meu, cara jovem, 25 anos de idade, aí ele falando que queria se suicidar e chorando. Eu fiquei acompanhando ele por uma semana, todos os dias acompanhando ele, de manhã e à tarde acompanhando. Às vezes eu saía do meu serviço para atender ele, muito triste. E aí a gente foi fazendo um trabalho com ele, foi orando. Eu fui mandando mensagens bíblicas para ele, de encorajamento, mensagens de fé, né, e surtiu efeito para com ele. Ele se libertou daquele espírito demoníaco da morte, né, do suicídio. E ele mesmo falou, por que você não coloca essas mensagens nas redes sociais? Então, o despertar, para você ver como é que Deus age, tanto que Deus é lindo. Uma pessoa queria se suicidar, fiz o acompanhamento com essa pessoa, e essa pessoa depois me orienta a colocar nas redes sociais para atingir outros na situação na qual ele se encontrava. E ele fez essa proposta, e eu atendi e falei, é Deus usando. Deus usou uma jumenta para falar com o homem, por que não usa outro homem? E ele aceitou Jesus, se converteu, né, está indo para a igreja, graças a Deus, nós ainda continuamos acompanhando ele. E eu estou colocando as mensagens todos os dias. Professor Pessoa, está fazendo algum trabalho voluntário? Os trabalhos voluntários, eles não param. Certo. Eu estou na condição de atual presidente do Residencial Jardim das Flores, né, então eu procuro atender aquela comunidade da melhor maneira possível. E ainda continuamos os trabalhos da cultura popular brasileira, que sabe que sou um amante da capoeira, né? Então tem meu trabalho no CRAS, tem meu trabalho na APAI, que eu sou voluntário na APAI de Araguaína já há 5 anos. Então a gente sempre desenvolve esse trabalho. Apesar que eu parei mais um pouquinho com a capoeira e estou agora com o Krav Maga. Krav Maga? É um sistema de defesa pessoal israelense. Eu não vou pedir um exemplo aqui, porque eu não sou preparado fisicamente. Mas eu já vi falar, né? E quais são os dias e qual é o público? Se é homem, mulher, ou são unissex? Qual é a faixa etária? É unissex. Qualquer pessoa pode treinar o Krav Maga, independente da altura, do porte físico. O Krav Maga não existe essa questão física. O Krav Maga existe a questão técnica. O Krav Maga não é uma arte marcial.
Ele é o único sistema de defesa pessoal no mundo reconhecido pelas forças de segurança, né, pelas forças policiais. Por que que ele não é uma arte marcial? O Krav Maga, você nunca vai subir no pódio com o Krav Maga. Você nunca vai receber um troféu, você nunca vai receber uma medalha. Porque o Krav Maga, ele é uma luta real. Ele é uma luta real de perigo, do dia a dia, na rua, no banco, na escola, onde você estiver, dentro do carro, andando de moto, ele é uma luta de combate mesmo. Graças a Deus que eu pedi que você me desse um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Não, agora não, por favor, não. Eu vou deixar para a próxima oportunidade. Então, ele não é uma arte marcial. As artes marciais, elas lutam para participar de campeonatos, né? Tem os torneios, tem os campeonatos. E o Krav Maga não. Ele é combate real, corpo a corpo, uma luta de curta distância. E pegou, resolveu o assunto, pronto. Não tem negócio de ficar batendo, trocando pancada, não. Triscou, pontos vitais, usa os pontos vitais. Temos aulas de fisiologia do exercício, temos aulas de anatomia, temos toda uma historicidade do Krav Maga, quem foi que criou o Krav Maga, onde o Krav Maga surgiu, né? Foi criado por Amy Lutfield, na época do semitismo, no Estado de Israel. Então, assim, é uma defesa pessoal excelente. E quanto que é a mensalidade e a inscrição? As nossas aulas acontecem na Academia Bem-Estar, na terça e quinta, das 18 às 19 horas. Sim. A mensalidade está R$200. R$200. E eu dou aula também lá no Jardim dos Ipês, toda quarta-feira. Também é o mesmo valor? Não, lá no Jardim dos Ipês já é um pacote diferenciado com a presidente e a vice-presidente do setor. Torna-se mais caro ou mais barato? Mais barato, mais acessível. Mais acessível. Isso. Tá. O Bem-Estar fica onde, Nathalie? Fica na Rua Santa Cruz, bem no centro da cidade. Ali próximo ao Colégio Objetivo, acima do Colégio Objetivo. Acima do Colégio Objetivo. Então fica na Santa Cruz, a esquina com a Tocantins. Esquina com a Tocantins, isso Tocantins. mesmo. Então tá bom. Entre a Tocantins e a 13 de maio. O horário? Das 18 às 19 horas. 18 às 19 horas. Quinta e sexta. Quinta e sexta. O público-alvo do Krav Maga, quem é o público-alvo hoje? Quem é os maiores adeptos do Krav Maga? As mulheres. Por quê? As mulheres descobriram a potência do Krav. A mulher cravista, ela é uma mulher determinada. É uma mulher que não tem medo. É uma mulher que enfrenta os perigos. O Krav Maga, ele te dá esse direcionamento. Tá? Ele trabalha a tua autoestima. Se a mulher for agredida, se ela for assaltada, se ela for tentada levar para um ato de estupro, de uma coisa, ela sabe se defender. A cravista, quando ela está com 2, 3 meses treinando, ela já tem uma base de técnicas de defesa. Então o Krav Maga é excelente para a mulher. Inclusive eu quero chamar a atenção das mulheres brasileiras, principalmente as mulheres do Estado Tocantins, Araguaína, está tendo muito índice de violência, né? Muitas mulheres sendo agredidas, feminicídios acontecendo, gente querendo tocar fogo em casa, destruindo casas das pessoas, das mulheres, carros sendo destruídos. É um sentimento de posse muito grande vindo do lado masculino. Então eu quero fazer o convite para as mulheres de Araguaína. Aqui da capital Palmas nós temos o Sensei Coelho, inclusive está vindo para cá agora, para conhecerem, vão lá na Academia Bem-Estar, façam uma aula lá de Krav Maga, façam uma aula gratuita, uma aula experimental, e veja a potência e o poder que o Krav Maga vai exercer na tua vida. Falando a esse assunto, referente sobre a questão de estupros, e esse aumento que está tendo em Araguaína, e eu percebo que a maioria das denúncias são os aplicativos Maxim, independente que seja moto, independente que seja carro, certo? E conversando com pessoas do Maxim, disseram que eles não pedem nada. Não pede. Então, se a pessoa não tem habilitação, quer seja de moto, quer de carro, só colocar o adesivo e baixar o aplicativo, pegar a camisa, né? Ele já vai saindo por aí. Existe uma confiança porque eles estão protegidos por legislação internacional, não é uma legislação nacional. Como que essa é uma questão pessoal, né? Assim, na sua opinião, como poder refrear ou frear mais essa situação e buscasse uma maneira que pudesse ser responsabilizado não somente o motorista, mas o aplicativo? Teria alguma receita para isso? Olha, diante da situação a que eu estava, né, há pouco tempo, estava preso, surgiu a necessidade, né,
eu vi essa necessidade de terminar minha faculdade de Direito. Estou fazendo faculdade lá na Católica do Orione, uma excelente faculdade, excelentes professores. Então eu pretendo sim terminar essa faculdade de Direito justamente para combater os atos de injustiça. Em relação ao Maxim que você me falou, o que eu quero te falar é o seguinte: em todos os ambientes existe o mau caráter. Sim. Né? Existe o marginal, existe o bandido, existe aquela pessoa que quer realmente trazer o mal para o próximo, prejudicar o próximo. Isso é na minha categoria como professor de defesa pessoal, de arte marcial, né, como na capoeira, como na enfermagem, no médico, e assim sucessivamente. No Maxim não seria diferente. Agora, o que eu acredito que o Maxim deveria fazer? Deveria sim, né, colocar algumas situações que preservasse mais ainda a integridade do cliente, como também a do motorista, do aplicativo. Sim. Exigir mais sua habilitação. Se você não tem como se cadastrar. Antecedentes criminais, por exemplo. Começa pelos antecedentes criminais. Eu vejo que é importante isso. Porque quando eu peço um carro de aplicativo, eu acredito que aquele profissional, entendeu, vai me levar ao local a qual eu estou desejando de forma tranquila e de forma segura. Então, quando você não tem referência nenhuma, quando você não sabe quem é a pessoa, quando o próprio aplicativo que cadastra o profissional motorista não exige nada dele, fica difícil você confiar. Então, eu acredito que o Maxim teria mais credibilidade, seria algo mais confiável se ele exigisse, né, que tivesse alguns critérios. Eu preciso da sua habilitação, do comprovante de residência, preciso dos seus antecedentes criminais, tanto municipal, estadual como federal. Eu preciso dessas informações, para depois você poder efetuar o teu cadastro, tá aqui tua camisa, e você vai para o mercado de trabalho, tranquilo. Mas assim, o que eu tenho observado é que não há, né, esses critérios, não há esse rigor. E fica muito complicado confiar. Professor Pessoa, você faz algumas considerações finais? Se a pessoa quiser entrar em contato com o professor, dependendo para saber a referência mais sobre essa arte, esse tipo de arte de defesa pessoal, referente de ouvir uma palavra amiga, né, na condição de ser como pastor, e referente também se alguém quiser tê-lo como cabo eleitoral, isso é versátil, é bombril, né? Quem quer participar da associação, enfim, reservistas, né? Existe assim um contato específico, um WhatsApp? Sim, existe sim, nós temos aí um contato nosso, telefônico, né? Sim. É o WhatsApp 63 992 73 5365, né? Você fala diretamente comigo. Sobre a questão de associação dos reservistas da Amazônia, quem pode participar da associação? Todos podem, porque existem 3 tipos de reservista. O de primeira categoria, aquele que serviu no batalhão mesmo do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, e cumpriu todo o seu tempo, né, recebeu todas as instruções, esse é o de primeira categoria. Os de segunda categoria, que é os que serviram nos tiros de guerra, né, os chamados TG. Quem serve no TG, ele sai como segunda categoria, porque ele não recebe todas as instruções mesmo das Forças Armadas. E temos o de terceira categoria, né, que foram dispensados por excesso de contingente. Então, por exemplo, se você nunca serviu, mas você tem a reservista, você é a terceira categoria. Eu estava participando de uma... Desculpa, contei ou não? Não, pode continuar. Então, eu estava participando de uma crença religiosa, que não me arrependo, graças a Deus por ela, eu agradeço por algumas coisas que eu aprendi, que eu cultivei, né, em questão de conduta, de virtude. E no período que eu estava de 17, 18 anos, existe na Constituição Federal isenção por consciência religiosa. Aí depois, tempos mais tarde, me colocaram como refratário. Ou seja, acho que refratário significa que a pessoa não, em momento algum, se acovardou, né? Parece que fugiu, mas não houve isso daí. E um refratário igual eu, pode participar? Pode sim, pode participar. Você pode me procurar. Eu só preciso saber a data que você se alistou, né? Nós temos o CDI, né? Sim. Que é Certificado de Dispensa de Incorporação, que eu acredito que vai ser o seu caso. Né? Não, mas foi ontem, eu estou com 19. Estou com 53. Vou ter que pegar a calculadora 53 menos 18. Então você pode sim participar. As mulheres também foi aberto para as mulheres, né? Apesar que as mulheres não eram obrigatórias, não é obrigatório, mas as mulheres hoje estão indo muito para as Forças Armadas. Isso é muito importante. Nós temos contato direto com os batalhões, principalmente da região amazônica, os batalhões de infantaria de selva. A gente sempre é parceiro dos batalhões. Estamos frequentemente no dia da festa do reservista, enfim, em troca de comandos.
Sempre quando tem uma festividade nos batalhões, a gente é convidado e nós sempre estamos lá presentes. Muito importante. Em relação à igreja, o número também é o mesmo, né? 992735365. Se você quiser uma oração pelo WhatsApp, pode estar nos ligando, pode estar nos mandando uma mensagem. Se você quer que a gente vá pregar a palavra na sua igreja, pode fazer agendamentos, que a gente vai lá, faz a pregação da palavra. E se você quiser fazer o Krav Maga, já falei, na Academia Bem-Estar, ali na Rua Santa Cruz, bem no centro da cidade, entre a Tocantins e a 13 de Maio. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, seu posicionamento político, assim, tanto a questão do governo, deputado, senador, já tem em mente, previsto alguma coisa, seu posicionamento mais referente à questão para o presidente do nosso país? Eu não posso, de forma alguma, ser covarde, né? Eu sou de direita, eu vou votar em um candidato de direita, a qual eu veja que representa ou vai representar muito bem o nosso povo, porque nós estamos observando ao longo de muitos anos, escancaradamente, a roubalheira no nosso país. O nosso povo vem sofrendo a míngua. Você pode observar a quantidade de pessoas que têm morrido nos hospitais. Os hospitais do país, não estou falando de Tocantins, não. Os hospitais do país têm sido servido de carnificina. Você pode ir nos necrotérios todos os dias, morre 15, 20, 30 pessoas. Todos os dias. Por quê? Porque não tem um atendimento médico hospitalar de qualidade. Porque não tem equipamentos, materiais nos hospitais. Falta vagas de centro cirúrgico, falta vaga em UTI. Então os nossos políticos, eles não têm observado isso. Eles não têm tido amor verdadeiro ao povo. Você pode olhar a educação do nosso país. Precisa-se de um investimento maciço em educação, não para que nós tenhamos uma educação de qualidade, mas para que tenhamos uma educação de excelência. A segurança pública do nosso país precisa rever essa questão da segurança pública. O índice de criminalidade, de violência, de estupros, de assassinato, de latrocínio, de invasão de residência, de roubo de carro, roubo de moto, tem aumentado de forma exagerada no nosso país. Então precisa-se de uma política de segurança pública eficaz. Eu preciso me sentir protegido, você precisa se sentir protegido. Você tem que entender que quando seu filho, sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe, eles saem de casa para ir para o trabalho ou para um local de lazer, eles têm que ter essa sensação de segurança. Eles têm que estar seguros. Então eu acredito que essa política de segurança pública também no nosso país, ela precisa ser atualizada, ser revista. Uma outra coisa que tem tido falhas nos nossos governantes, a questão cultural, esportiva, filosófica, artística, não tem sido bem cultivada no nosso país. E isso também precisa melhorar. Porque quando você coloca uma criança, uma adolescente, no mundo cultural, no mundo esportivo, evita que ela esteja lá indo para o mundo das drogas, sendo captada pelo tráfico, pelo comando. Então, quando ela está no esporte, quando ela está na escola, quando ela está na cultura, quando ela está na aula de violão, quando ela está na igreja, evita que ela esteja no mundo das drogas e da violência. Olha, eu queria encerrar, mas eu tinha uma pergunta aqui, porque é o seguinte: quando o professor estava preso, alguns sites, principalmente de Araguaína, eu chamo de sites de prostituição. Por que prostituição? Que é pior do que o garoto de programa, porque o garoto de programa pelo menos dá um preço, uma hora dá R$500, é muito mais. Então, se vende por merreca, né, por 2 centavos, é uma prostituição mesmo. E eu não gostei muito das atitudes de alguns sites, de alguns jornalistas, que fizeram um espetáculo público sobre a imagem do professor, sem saber o que estava acontecendo, né? Sem saber dos fatos, né? Igual que nós estamos conversando aqui agora. Eu nunca me posicionei nem para A e nem para B, porque não tive essa oportunidade de conversar com o professor agora, saber do próprio professor o que realmente aconteceu. E essa foi, e é, agora estou satisfeito, a minha curiosidade, certo? Então eu fiquei muito, não é que eu fiquei chateado, eu fiquei muito com nojo, como que a prostituição, essas matérias tendenciosas, ela difama, ela calúnia, mata uma pessoa sem saber realmente do verdadeiro fatos. E com certeza, dentro da prisão, as visitas que o professor recebia da sua esposa, com certeza
tinha esses mal comentários. A essas pessoas, esses sites, esses jornalistas que foram baixos, muito baixos mesmo, no seu coração, no seu sentimento para com essas pessoas, perdoa ou não perdoa, ou tem vontade de colocar aquele golpe, porque é o golpe neles. Como está o seu sentimento? Não posso mentir. Em primeiro momento, ainda estando preso, eu senti um ódio tremendo. Posteriormente, quando eu saí da prisão, frisou novamente, eu mesmo assisti, tenho ele salvo, o vídeo, né? E frisou também, inclusive acrescentando coisas inverídicas. Exemplo, eu fui casado com a Verônica, delegada de polícia. Foi a única delegada que eu fui casado na minha vida. O cara cita que eu batia na delegada, que eu espancava a delegada. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, nunca bati na Verônica. Já liguei para a Verônica várias vezes, falei, Verônica, isso fica feio para mim, como funcionário público, professor, pastor, e para você, como delegada de polícia, hoje aposentada, né, advogada, fica feio. Não chegou a hora de fazer alguma coisa, fazer uma ocorrência, dar um tranco nisso aí. Já conversei com a Verônica sobre isso. Porque a Polícia Civil do Tocantins, então, é muito fraca. É uma Polícia Civil muito covarde. Como é que vê uma colega apanhando? E quando eu era casado com a Verônica, eu fazia parte da segurança pública. Então, como é que... Não, mas eu conheci a pessoa da delegada Verônica. Então, como é que os colegas delegados de polícia... Como é que os colegas delegados de polícia vê uma colega apanhando todos os dias e não toma providência? Não, mas a delegada Verônica, a doutora Verônica agora, ela não é mulher de ficar apanhando, não. Ela nunca foi. Sim, eu conheço ela. Como que os agentes de polícia, os escrivães de polícia, os papiloscopistas, os peritos, nunca tomaram uma providência? A própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de Tocantins, né, na pessoa do secretário, a pessoa do governador, nunca tomaram providência sobre isso. Então, como que eu espancava a Verônica? Eu nunca espanquei a Verônica. Nunca teve isso. Uma outra coisa que o site falou é que eu roubei um dinheiro da minha avó. Ele nem sabe se é avó, se é mãe, fala que é parente, uma idosa. Diz que eu roubei o cartão de crédito dela. Como que eu roubei? Sendo que eu pagava uma pensão, que ela faleceu, de R$5.000 todos os meses para ela. Uma pensão de direito a mim, uma pensão vitalícia. Meu pai faleceu, entendeu? Uma pensão vitalícia. E como é que eu pagava essa pensão vitalícia para ela? Todos os meses, R$5.000. Como é que eu roubei R$1.000? Não procede a informação. Outra coisa, sobre a questão da minha prisão, ele fala que o rapaz que estava comigo era meu sobrinho. Que eu peguei o cara no sábado e fui apresentar o cara para a polícia no domingo. Que coisa falsa é essa? Que notícia falsa é essa? A moto foi roubada no domingo, 4h30 da manhã. Como é que eu peguei esse cara no sábado? Entendeu? O cara não é meu sobrinho, é o filho da Josirene. Josirene é amiga minha, Josirene não é parente minha. Então, assim, são coisas que o site de notícia pegou e fez um bolo de inverdades, de injúria, de calúnia, de difamação. Coisas tendenciosas. E você vê que aquilo não é notícia. Aquilo é uma coisa particular, né? Uma coisa pessoal. Ele fez assim uma coisa, particularidade dele. Ele não deu notícia, ele não fez uma reportagem mostrando para a população, olha, aconteceu isso. Será que essa informação procede? Não, ele simplesmente foi atacando de forma pessoal. Ele já te deu uma cantada, aí você negou o coração para ele, alguma coisa? Foi assim? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu sou da época da década de 70, eu sou da década de 70, eu nasci na época raiz, não sou homofóbico, não sou preconceituoso, vou deixar bem claro isso, tá? Eu na condição de professor, eu tenho que orientar... essa pessoa ela é homossexual? Olha, você acabou de perguntar se me deu uma cantada, né? Você com certeza deve saber. E outras pessoas já falaram, né? Sim. Mas ele é homossexual. É homossexual mesmo? Que é homossexual. Assumido. Que fuma maconha, que fuma um craquezinho. Coloca nas redes sociais. Que cheira uma cocaína e tal. Sim. A vida particular dessa pessoa não me interessa. Sim. Agora é o seguinte, entendeu? Se essa pessoa tivesse tido a ousadia, né, de se manifestar dando em cima de mim, tivesse tido essa ousadia de vir em cima de mim, aí eu vou te falar a verdade. Aí ele ia encontrar o Krav Maga na vida dele. Certo. Mas hoje, se encontrar com ele na rua, e tudo que isso passou, existe uma mágoa? Entreguei para Deus. Entreguei para Deus. Inclusive, quando o Camilo Santana, ministro da Educação, esteve na UFNT, Universidade Federal do Norte de Tocantins, que eu fui levar, inclusive, uma reivindicação para ele sobre a questão do sistema prisional
do nosso país, do nosso estado, né, a qual eu vivenciei, ele ficou me provocando, ali passando, olhando para minha cara, me provocando, porque sabia, né, que eu não ia fazer nada, e eu não ia sair da minha postura, que é tudo que o Satanás quer, é que eu saia da minha postura. Sim. Né, que eu rele a mão nele para dizer, é violento, é não sei o quê. Então eu já recebi várias provocações, né, inclusive eu tenho ligações aqui de pessoas, mensagens de pessoas, onde ele me difama, me agride, fala, eu não vou fazer nada. Eu simplesmente entreguei ele para Deus. Ele vai ter o acerto dele com Deus. Em relação do homossexualismo dele, quem sou eu para falar alguma coisa? Ele vai ter o acerto dele com Deus. Né? Todos nós vamos ter. Você vai ter o seu acerto, eu vou ter o meu acerto, e ele vai ter o acerto dele. Sim. Então eu não tenho nenhuma mágoa dele, nem o requisito. Eu só não quero uma aproximação, não faz parte do meu vínculo de amizade, não faz parte do meu ciclo de amigos, nunca esteve na minha casa, nunca tomou um café comigo, um chá, um refrigerante. Então é uma pessoa que, para mim, é uma pessoa insignificante. Né? E ele vai ter a resposta com Deus, tranquilo. Professor, eu agradeço muito e essas dúvidas isso é necessário, porque para que futuramente também, já que essa pessoa faz coisas tendenciosas, maliciosa, venha acontecer algo com ele e depois me culpar o professor, né? Então, mas mesmo assim, eu agradeço por toda essa entrevista. Eu queria ter essa oportunidade, um privilégio de ter conversado com o professor antes, mas por coincidência, nós nos encontramos aqui no Hotel Rio do Sol, negócio dos pioneiros, né? Os pioneiros do Tocantins, e a gente ia marcar até para segunda-feira, né? Isso. E aí o professor deu essa ideia, não, por que nós não fazemos aqui agora, né? E foi ótimo, é interessante. Sobre a questão política, eu falei, né, que eu vou votar em candidato de direita, sim, e eu fui convidado já por 2 vezes a sair a pré-candidato a deputado estadual. E por que não saiu? Eu não dei a resposta ainda, eu vou dobrar o joelho, né, eu vou pedir o direcionamento de Deus. Né, se o povo do Tocantins, né, tiver com a mente hoje mais aberta para discutir, debater no campo das ideias as questões políticas, as questões educacionais, as questões de saúde, esportivas, culturais, caso eu saia candidato, estarei aqui para debater, para discutir com o povo, levar as propostas, levar as ideias. Deputado estadual foi convidado? Deputado estadual, fui convidado já por 2 vezes, inclusive hoje mesmo aqui na capital Palmas, o convite foi reafirmado, né? E eu só pedi um tempo para me colocar o joelho no chão, dobrar o joelho e pedir o direcionamento de Deus. Eu não vou votar no professor, porque eu já tenho meu candidato para deputado estadual, que é o Thiago Simas. Eu já tinha... Você já tinha ventilado para mim? Já ventilei, né? Mas eu, sinceramente, se ele não sair, pode ter certeza que nós estamos juntos. Eu agradeço já, né, por esse voto espontâneo. Caso o colega lá não saia, eu já tenho o voto de Vossa Excelência. Não, ele vai sair. Vai sair? Mas assim, eu fico feliz, e mesmo você já tendo o candidato, você falando, né? Sim. Que se não, porventura, não tivesse, você votaria em mim. E é essa a ideia que nós temos que construir no estado de Tocantins. Você que vai votar pela primeira vez, você jovem, você que já é acostumado a votar corriqueiramente quando chegam os pleitos eleitorais, vote com responsabilidade, vote com decência, vote com amor, porque é o seu futuro. É o seu futuro que está em jogo. Sim. Né? Quando você vê um hospital desprovido de médicos, de medicamentos, é porque você votou errado. Quando você vê uma educação falida, é porque você votou errado. Quando você vê uma segurança pública totalmente jogada às traças ao léu, é porque você votou errado. Quando a criminalidade aumenta, é porque você votou errado. Então você tem que criar essa consciência política, essa consciência eleitoral. É muito importante isso. Caso eu decida, né, Deus me dê essa visão, eu estarei falando como, a próxima vez, estarei falando como pré-candidato. Nesse exato momento eu não sou nada, viu? Não, mas quando der espaço também no site, aí a gente vai colocar no YouTube, vamos colocar no Instagram, nas redes sociais. Meio que eu tenho meu candidato, meu pré-candidato, claro, mas eu não vou deixar de prestigiar o professor esse pleito, essa grande responsabilidade, porque eu acho que o voto é uma coisa muito importante para nós, né? É uma arma que está em nossas mãos e muitas pessoas não sabem usar, né? Isso é verdade. Quando a pessoa fala que não gosta de política, que não quer discutir política, ela está dando espaço para o mal debater, para o mal discutir, para o mal assumir as cadeiras na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, nas câmaras dos deputados, no Senado, né, como chefe maior do Estado, na presidência da República. Então, assim, tem que debater política. Né? A política ela é linda, maravilhosa. Os homens foi que prostituíram a política. Sim. 2030 você é candidato a presidente da República, parabéns, por que não? Agora, para não deixar passar em branco, eu vou te apresentar o Carlos Magá numa pegada de mão.
Tá. Ó, uma pegadinha, só numa pegadinha de mão. Isso aí é Krav Maga. Rapaz, Isso é Krav Maga. gente, você acha que tocaram sensivelmente, mas dói. Ó, Isso é um ponto vital do corpo. aqui, ó. Não ensina não, não, sem apertar. Mostra aqui, porque senão vão pensar que estou fingindo alguma coisa. Pegou aqui, Ó, ponto vital. não, era para apertar, isso dói. É só para mostrar aqui. Ou você pode sagacear o dedo também. Pegou, sagaceou o dedo. Peguei na articulação. Isso aqui dói menos, porque você pegou mais fraco, né? Mas dói mesmo. Rapaz, Krav Maga, esse é um ponto vital do corpo. eu acho que você pegou leve. Peguei leve. Entre aspas, Se né? fosse pra pegar mesmo seguro, botava você de joelho aqui, ó. Joelho. Tá. Então, firme aqui, bem forte mesmo. A pessoa não pensa mais nada. Não pensa. Só dói. É uma dor que incomoda pra caramba. Não, aqui já incomodou. Então ela vai para todo o corpo. Vai lá pra todo o corpo. Nós temos vários pontos vitais em todo o corpo. Na ponta dos pés, nas mãos, pernas, joelho, pescoço, cabeça, tórax, axilas. Entendeu? Interessante. Na coluna vertebral tem vários pontos vitais. E agora eu entendi porque não é para ganhar medalhas. Porque ninguém vai ganhar. É salvaguardar a sua vida. Sabe agora? Quem faz Krav Maga, tanto homem como mulher, você está preservando sua vida. Volte para sua família vivo. É melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Esse é o lema do Krav Maga. Sim. Tá? E o Krav Maga não tem regra. É um sistema de defesa pessoal que não tem regra. Certo. As outras lutas têm regra. Alguém pode bater isso. O Krav Maga pode tudo. Tá bom. Então tá bom, professor. Um abraço sem fazer Krav Maga. Glória a Deus, obrigado a você. Tá certo. Para finalizar, examine-se a si próprio para depois você julgar o outro. É só a mensagem que eu deixo. E a paz do Senhor para todos vocês. Amém. Foi muito bom. Deixa eu tirar aqui. Valeu, meu irmão. Entrevista top. Falamos sobre prisão,